Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Não estamos gravando ao vivo, mas estamos gravando e vai ao ar também em formato de vídeo no YouTube. Lucas, episódio especial Basquete Nacional. Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, estamos cumprindo aqui o Pix Naming Right. Tardio? Sim, mas sem falhar, né? Tardo, mas não falho. Por quê, Lucas? Porque acabou a primeira rodada dos playoffs do NBB. A gente tinha já como estabelecimento aí fazer uma prévia dos playoffs. Estamos chegando, né? Estamos chegando agora nas quartas. A competição afunilou e estamos aqui pagando um Pix Naming Right dele, né? Do brabo Thiago Barreto. Tudo bem, Lucas? Animado para mais um Pix Naming Right aqui do Belgradão? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, pra lá de animado, né? Eu diria até que eu tô empolvorosa, viu, Guilherme Tadeu? Peraí. Tratar. Solta de novo esse comentário. Fala assim, estou empolvorosa. Fala. Eu diria até que estou empolvorosa, viu, Guilherme Tadeu? Porque tirar o loop, né, Gibas? Por quê? Porque começou o playoff, começou com força. Confesso, Gibas, que estava cético, né? Quanto a esse formato de playoffs em que 16 dos 18 passavam, achava injustificado, né? Só que o que aconteceu, né? A grande zebra da classificação, um 13º, que era justamente quem ficava o primeiro a ficar de fora, né? No formato antigo, porque enfrentava do 5º ao 12º, passavam ali alguns 4, né? Para enfrentar do 1 ao 4, né? Esse era o formato antigo do NBB, né? Só que aí agora vieram do 1º ao 16º para os playoffs e o 13º já aprontou a grande revirada, né? A grande reviravolta, não só assim, não foi uma virada dentro da série, né? Porque o São Paulo controlou a série, mas uma reviravolta até de narrativa do basquete tricolor paulista, né, Gibas? Porque antes até a lei da demissão do Guerrinha, o debate sobre o basquete do São Paulo era: será que esse time vai voltar para a próxima temporada, né? E agora, simplesmente, o São Paulo está sendo a história de Cinderela desses playoffs do NBB. Então, vamos acompanhar com muita atenção esse arco também. Mas aqui, o Pix do Thiago Barreto, Gibas, um salve para o MV Pix, é o seguinte: por favor, um preview dos playoffs NBB. Não deixa de ser, né, Gibas? Porque agora a gente vai poder falar um review misturado com preview, porque vai começar agora o segundo round. E aí, Gibas, Tadeu? Vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Eu acho que esse foi o melhor ano, né? Esse já é o terceiro ano que disputam 16 contra o primeiro, 15 contra o segundo. Só que esse é o primeiro que a série é melhor de 5, né? Tem que vencer 3 jogos. E, cara, poderia ir por um caminho meio ruim, assim, né? Poderia ir por um caminho meio, pô, que demorado isso aqui, né? Porque nós não vamos logo para os jogos duros, né? Mas, cara, mal tivemos varrida, né? Tivemos 2 varridas apenas em todos os confrontos. Né? Blade de Caxias aprontou para cima do Mengão, por exemplo. É verdade. Só o Minas e o Franca varreram, né? Todos os outros times venceram pelo menos, ou perderam, né? Ou venceram pelo menos um jogo. Então acabou valendo muito, né? E a gente teve alguns upsets, né? O pior venceu o melhor classificado, né? Por exemplo, o caso que o Lucas contou do São Paulo, que concordo, muda muito a narrativa. Aliás, o Fabrício pode estar salvando o basquete tricolor, hein, cara? Que trabalho do Fabrício. Cara, nó tático, né? Nó tático no Dedé, dominou a série taticamente, foi impressionante o trabalho dele, dominou a série, cara. Dominou um grande técnico do basquete brasileiro, já se credencia aí a grande técnico da próxima geração. Parabéns ao Fabrício. Não dá para ganhar uma série dessa sem um técnico que mostre aí um ótimo trabalho, né? O outro upset foi o Corinthians, né? A gente, quando olha o Corinthians contra o União Corinthians, parece que o Corinthians é o favorito, pelo tamanho da camisa, pelo investimento, e deveria ser mesmo, mas a campanha do União Corinthians colocou o União Corinthians com mando, mas o Corinthians de São Paulo, né, o Esporte Clube Corinthians Paulista, conseguiu a classificação, uma série bem dura, acho que é uma das séries mais equilibradas que tinha, e foi só 4 jogos, mas aquele 4 jogos, se for o quinto é lá, né? Então é meio que uma série bem dura também.
Enfim, Lucas, bem legal. Acho que foi uma vitória do formato, né? Eu acredito que esse formato não é o ideal para competição. Acho que assim, desmobiliza muito durante a temporada regular, porque assim, jogam 18 times e 2 só ficam fora, sabe? Não acho que é o melhor tipo de campeonato que existe, né? Mas Ano passado, Gibbs, foram 7 varridas nessa fase. olha a diferença, né? Então esse ano estava bem mais equilibrado, né? Eu não sei se os melhores pioraram, os de baixo melhoraram, me pareceu mesmo um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos tempos, ou talvez assim, de um bom tempo. Mas o que dá para dizer é que não é legal mesmo, cara. Acompanhar um campeonato que os caras jogam, e aí só 2 ficam fora, sabe? E os 2 que ficam fora não tem descenso, pelo menos não definido ainda. Aliás, um salve pro Fortaleza e Botafogo. Decência ou descenso, Gibbs? Não, descenso. Decente todo mundo né? Pelo menos até que se prove o contrário. Uma acusação muito grave. Mas não foi um grande ano, né? De Botafogo e Fortaleza. É uma pena, porque são 2 times de camisa, 2 gigantes, mas quando ficam 2 fora, você olha quem ficou fora, né? Você não olha quem ficou dentro. Você fala assim, pô, tem 18, 2 ficaram fora, o que esses 2 fizeram para ficar fora, né? Então, é uma coisa para a gente refletir, mas o fato é que, ok, foi uma temporada longa de muito jogo que só valeu para posicionamento, mas o playoff chegou com muita intensidade, com muita animação, com muita alegria que a gente tem aqui a oportunidade de fazer esse Pix Naming Right. Lembrando, né, Lucas, o Pix Naming Right é uma oportunidade que o nosso ouvinte nos dá para fazer episódios sobre temas que não estão comumente, vamos dizer assim, na ordem do dia do produtor de conteúdo que tenta ser financeiramente viável no Brasil, né? O Pix Naming Right funciona assim, né? A pessoa manda um Pix para podcastbelgrado@gmail.com, essa é a chave Pix, de R$200 e diz sobre o que deve ser um episódio na íntegra. E o Thiago Barreto, um entusiasta do basquete nacional, tem feito valer isso aqui, né? Tem usado assim seus recursos para obrigar, mas na verdade eu uso esse termo, mas a gente faz com muita alegria, mas nos possibilitar falar sobre basquete nacional, né? Porque, cara, vamos falar a verdade, né? Produtores de conteúdo que estão focados aí no basquete atualmente, tá totalmente voltado para a NBA, que é o que tem retorno, né? Retorno financeiro, retorno de visualização, né? De visibilidade, vamos dizer assim. Então, por isso a gente vê tão pouca gente fazendo sobre NBB, por outros motivos também, eventualmente a gente pode conversar sobre. Então, quando a gente já tem um episódio que já sai pago, né, a gente pode dar nosso tempo para isso, para fazer um episódio que já vai ser monetizado pelo próprio público, pô, é outro caminho, né? Já convida a gente para fazer. Então, fica o convite, né? Se você gostou desse episódio, quer ver o Belgradão falar mais de NBB, cara, duzentão. Duzentão é um episódio. NBB ou qualquer assunto, né, Gibbs? Eu tô falando de NBB específico, porque, assim, pode ter gente que é da cultura do NBB e fala, pô, vocês poderiam fazer mais, né? E, cara, a gente adoraria fazer mais, a gente já tentou fazer mais, a gente abriu um feed só de basquete nacional e não conseguimos ser viáveis, né? Não conseguimos. Qual o valor do Pix para pessoas dizer assim, odiei vocês falando de NBB, não quero que vocês falem nunca mais de NBB. Qual seria o valor do Pix? 500 mil? Cara, tem que fazer umas regras aí de cálculos, né? Mas 500 mil, com certeza compra esse meu silêncio sobre NBB. Eu posso dizer isso aqui. Um silêncio pelo menos de 20 anos. Sigilo de 20 anos. 500 mil sigilo. Agora, se você gostou, quer um episódio, cara, é instantâneo. Manda aí. Instantâneo não digo, porque tem uma fila aí, mas nós estamos pagando os Pix Naming Right. Fica o convite. Expliquei demais, mas acho que ficou claro. E a comunidade de basquete nacional que gostar do nosso convite, pô, junta aí 4 brother, pô. 4 brother já fica mais barato, né? Pix Naming Right, Belgradão. Podcastbelgrado@gmail.com. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Thiago Barreto. Lucas, NBB na casa, mas antes, isso é um episódio do Belgradão, temos que dar moral para quem dá moral pro Café Belgrado. Esse é o Pix Modalidade. É isso, podcastbelgrado@gmail.com. O Gibas explicou o Pix Name Right, mas tem o Pix que pauta o debate. Qualquer valor ajuda, qualquer valor que você manda, você junta com a questão que você tenha e nos manda aqui. Você acha válido fazermos hoje? É bom, pô, dá moral. Então vamos. Né? Tem esse aqui, Gibas, de 5 dias atrás, hein, que acabou passando despercebido, Davi Tom. E ele falava o seguinte: olá, Belgramigos, já que ontem na live com o coach galego, e aí já não é ontem, né, já tem uma semana, surgiu uma polêmica sobre dunk não ser uma palavra do português,
Não é isso, né? Foi Rebodan, que é a palavra que a gente falou que era em português. Resolvida a minha humilde colaboração para um debate sempre importante, mas que anda sumido. O inglês necessário. Minha sugestão, já que temos a maravilhosa palavra enterrada, é, em vez de Rebodan, que quem sabe usarmos reborrada. Reborrada não dá, pô, peraí. Não dá, cara. É assim, Reborrada não dá. Não, na moral, a reborrada. Rebodan, que é uma das jogadas mais excitantes do basquete, né? Não dá pra gente tratar como uma reborrada, né? Não E dá, os cara. nossos amigos portugueses podem ficar com rebodanço. Ele tá falando em relação ao afundanço, né? Mudanças, né? Acho que não, tá, Daviton? Brincadeiras à parte, vocês são fera demais. Lives sempre geniais com o coach galego e não menos fenomenais quando são só vocês dois, apesar de muito Lakers. Apesar de muito Lakers, porque ele botou falar com a voz do Rogerinho. Um forte abraço e muita força para os queridos e vamos apoiar o produtor de conteúdo independente. Assim que eu passar no concurso ser chamado, certamente farei meu apoio. Por enquanto, vou ajudando como, quando posso com Pix modalidade. Abraços. Muito obrigado, hein, Daviton? Que é simplesmente, Gibas, um doutor em teoria literária, viu? Que isso, cara? É, E aí, assim, ele assina um e-mail e eu não tenho nenhuma necessidade de checar os fatos, porque eu tenho certeza que se está na internet é verdade. Davitão, qual é a sua opinião sobre poemas que não rimam? Né? Eu tenho essa dificuldade aí com a literatura da contemporaneidade. Seria legal ouvir um doutor sobre isso, né? Lucas Snow também chegando aqui para pautar o debate. Torcedor símbolo do Los Angeles Clippers, grande amigo do Café Belgrado, mandou o seguinte, né? Parafraseando o Andy do The Office, não é festa da tristeza, não é festa, é só tristeza. E eu aproveito para contrariá-lo, né? Porque ele é, além de um torcedor do Clippers, um super torcedor do Tricolor, né? Tricolor São O único Paulista. invicto do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá invicto, né? No Brasileiro. Tá invicto. Não estava familiarizado com o seu jogo, São Paulo. Mas um time que meteu a virada mais, assim, a série mais sensacional desse primeiro round do NBB. Então, Luke Snow tá focando energia no basquete errado, né? Vem pro NBB, mora em São Paulo, Luke Snow, então dá para ir pros jogos e torcer aí pro São Paulo. Cara, pancada ainda, né? Porque agora, tipo, pô, eliminou bem, vai ser tranquilo. Não, é jogo duro, a vida é dura, né? Vai pegar o Bauru. Já estive no Morumbizinho que a gente chama. Acho que pode falar no Morumbizinho. E, cara, eu só imagino como é que foi a vibe quando o Ricardo Fischer meteu aquela bola, velho. Porque lá é caldeirão, viu? Lá é bem legal. É massa demais, é massa demais. É um dos grandes projetos recentes aí do basquete nacional São Paulo. A gente ficaria muito triste se acabasse, mas parece que não vai acabar, não, cara. Depois de tudo isso, apesar de termos feito tudo que fizemos, né? Então, Luke Snow, foca no tricolor paulista do basquete, que você vai se dar bem. Pelo menos vai ser vai estar vivo na competição ainda, diferente do Clippers, né? E Lucas, e outra, é um time que já tem título, né? Tem pouquíssimo tempo de caminhada no basquete, mas já tem o maior título da América do Sul, né? É campeão da BCLA. Boa. A Liga Ouro acho que não tem, né? Perdemos. Perdeu para nossa Unifacisa. Lucas, e para fechar o pódio, o próprio Thiago Barreto também falando de NBB, hein? Ele não sabia que a gente ia gravar hoje, né? E já pautou o debate. Boa. Pautou o debate em cima do debate, né, Gibas? E ele mandou o seguinte, uma inversão de jogada sobre o garrafão do Flamengo. Salve. E a gente pode até começar já, né, Gibas, no pique, já falando do confronto do Flamengo nessa série. Salve, amigos. O Fla Basquete fez aquela viagem no feriadão para a Serra Gaúcha. No meio do rolê, o time venceu a quarta partida. No meio do rolê, ótimo. O time venceu a quarta partida contra o Caxias, fechando a série em 3-1. Na quarta passada, o Departamento Médico Rubro-Negro informou que Galize sofreu uma ruptura parcial do tendão patelar do joelho do jogo 2 e vai passar por cirurgia. Acho um fato importante, pois na minha avaliação a derrota no jogo 2 e a dificuldade de beijar o jogo 3 se deveram muito, ainda que não exclusivamente, à fragilidade do garrafão rubro-negro quando Juan não estava em quadra. A contusão de Galize ocorreu quando faltavam 3 minutos para o fim do terceiro quarto e nesse momento o Flamengo liderava por 1 ponto. Como o Juan estava pendurado, Sérgio Hernandes passou a utilizar Seward como 5, mantendo em quadra até a metade do último período, quando o time já perdia por 5 pontos. O Flamengo chegou a ficar na frente do placar e teve a oportunidade de vencer na última posse, mas teve que correr atrás na reta final da partida. No jogo 3, Juan teve atuação excelente com 23 pontos e 15 rebotes, sendo fundamental na noite que o time teve apenas 29% de aproveitamento nos arremessos de 3. No entanto, no jogo 4, o bonde do Overra controlou o jogo. Estamos chamando assim, Gibas, o bonde do Overra? Se o Thiago Barreto pautou o debate nesse nível, a gente tem que até trazer o bonde do Overra
pro Certo, nosso por orgulho da vocabulário. nação. É isso. Controlou o jogo e comandou o placar, vencendo com tranquilidade. Mais uma vez, Juan se destacou. O Juan é craque, gente. Vai se destacar mesmo. Dessa vez, 20 pontos e 9 rebotes. Para a sequência dos playoffs, é preocupante não ter um pivô para substituir o Juan? Ou os jogadores disponíveis são suficientes para o Mengão lutar pelo 8º título do NBB? O 8º é pesado, hein? Grande abraço, Thiago Barreto. Grande abraço para você também, Thiago Gibas. Como tá o garrafão do Mengão? E até mais crocante do que isso, né? Como você projeta para esse embate contra o Corinthians, né? O todo poderoso Timão. Meu time, agora eu posso falar meu time, né? O pessoal fica Boa. brincando que eu tenho time na NBA. Não tenho, não tenho. Ok. Mas no NBB eu tenho time, cara. Eu sou corintiano. E no basquete, especialmente sofredor no basquete, que é um dos times que mais sofre no Brasil. Que isso, cara. Cara, acho que os dois. Ele pergunta assim, né? O Flamengo vai sentir? Vai, mas tem como continuar, né? Não tem como continuar sendo favorito, um dos favoritos ao título. O Galizia, ele tem essa função de ser o cara mais parecido com o Juan, assim, não exatamente de estilo de jogo, eles são diferentes, mas as funções, né? Que ele quer fazer esse roll em direção à cesta, pular muito no rebote, né? Ser o cara que defende 5 de costa para cesta. É um cara que mantém muita intensidade. Se você imaginar que agora a rotação vai ter que usar o Lucas Silvert, muda um pouco, né? Não é exatamente o tipo de jogador que faz essa função. Então, num jogo que o Juan tiver problema de falta, se você for enfrentar um time que vai botar muito jogo no poste baixo, vai te pressionar muito, não é o Silvert que você quer defendendo, né? Então, acho que é uma coisa para a gente até ficar atento mesmo, mas não acho que isso. Assim, estamos falando de um backup, né? O Galizzi, jogador titular da seleção brasileira, ele desculpa, na seleção argentina, né? Titular, acho que já foi titular da seleção argentina. Ele é um. Ele tem, assim, funções, né? Funções específicas, mas hoje o Juan tá na frente dele e joga boa parte dos minutos, né? Nessas últimos, sei lá, 5, 6 meses, ele se tornou uma das referências do basquete brasileiro para o jogo interno, né? E é uma grande notícia, porque o Juan é um cracaço mesmo. A gente estava esperando ele dar esse salto, ele chegou a passar pelo Paulistano e não teve muito espaço, chegou a ficar no banco boa parte da sua passagem por lá, e aí foi para a G-League, na G-League também não tinha tanto tempo de quadra. Quando o Mãozinha saiu do time dele, né, o Capitanes, aí ele começou a jogar um pouco mais, mas já estava no final da temporada e ele fica circulando lá no basquete mexicano, na outra liga que tem nas ligas que tem por lá. E aí o Flamengo fez essa aposta e deu muito certo, né? O Flamengo já é campeão da BCLA, o Juan tendo participação ativa e é um dos destaques do NBB. Então, você acha que tem algumas coisas que dá para fazer, né? O Caio também pode ser eventualmente alguém que cumpra minutos aí. Vai ter que jogar. Mas assim, é uma situação não ideal, vamos dizer assim, né? Não é exatamente o que o Flamengo quer. Agora, já pensando, você pediu para eu falar, né, da série contra o Corinthians, cara, o Corinthians tem algumas peças interessantes, assim, mas não acho que o que tem de melhor o jogo do Corinthians passa por essa sobrecarga de jogando próximo à sexta, né? Por mais que tenha sido uma temporada muito boa do Lucas Cauê, chegou à seleção brasileira. Vitão é o outro interno, né? Acho que ele é mais perigoso jogando de frente para a cesta, sobretudo abrindo para chutar. Então não acho que é bem aí que vai estar o maior problema, né? Não acho que vai ser nesse matchup com o Corinthians o maior problema. Talvez com o Franca. Não sei. Acho que o Flamengo tá bem posicionado assim com as armas que tem. Agora pensando especificamente Mas na série. é um revés relevante, né? Você perder um Pô. dos jogadores assim desse nível, como o Galizzi, né? Forte, sabe? Assim, animicamente, né? Impacta o jogo, né? E faz as pessoas pensarem duas vezes ali quando ele tá no garrafão, né? Então, é um desfalque relevante para o Mengão. Não, é relevante, é relevante. Mas acho assim, o Corinthians um ano muito altos e Tá baixos, jogando a né? responsabilidade do Flamengo, Gibas? Não, o Flamengo é favorito contra o Corinthians, não é jogar responsabilidade, é o franco favorito, né? O ano do Corinthians não foi bom, foi um ano de altos e baixos. Primeiro ano do Jesse no time. O Jesse é um ótimo técnico, fez trabalho incrível no Pato, cara. O time do Pato venceu gigantes na época do Jesse e desenvolveu assim um jeito de jogar e uma maneira de
conseguir superar o nível técnico que o próprio elenco tinha, sabe? Então acho que é um cara que é para respeitar muito o trabalho. No Corinthians, primeiro ano, demorando para achar a melhor rotação, o time teve algumas ausências ao longo do ano. O time tem, assim, a dinâmica que o time joga é um pouco que o Jesse tinha no sistema dele, é um pouco diferente da dinâmica que o Elinho dá como playmaker principal, que fica bastante com a bola. Acho que aos poucos eles foram se achando e acho que eles chegam para esse momento da temporada no melhor momento, assim, do Jesse como comando desse time, que eu acho perigoso, cara. Acho que é um time que tem muito jogador que mete bola, mas muito mesmo, né? Acho que os estrangeiros são bem agressivos, né? O Johnson, o Clark é bem perigoso. Se você tiver num dia bom, o Clark é bem perigoso. O Thornton, né? Que já foi assistindo. Acho que ele, não sei se ele nessa série, como ele vai chegar para essa série. Os exteriores, né? O Mumford, o Vitão, são caras para você ficar bem atento, né? Não é a melhor, não é fácil, sabe? Não é um confronto simples de se enfrentar, né? O Corinthians, embora seja um time de camisa, ele não consegue lotar seu ginásio, não consegue botar uma pressão de fazer jogo grande, então é meio falso essa ideia de que vai ser clássico das multidões, né? As duas maiores, não é assim que fala no Corinthians e Flamengo, mas Dos milhões. Não, dos também bilhões, não. dos milhões? Como é que era o clássico? Não Clássico sei. do povo? Não sei, velho. Mas assim, não é. O Corinthians não lota seu ginásio, sabe? É uma pena. E em algum momento talvez volte a lotar, mas atualmente não volta. Então o Sabe que Corinthians. eu tenho pedido muito do Dwight Howard no Corinthians, né, Gibbs? Dwight Howard ou DeMarcus Cousins é a solução. Acho que não vai rolar, né? Acho que não tem perigo, né? De rolar. Pelo menos não tão já, né? Então, Lucas, não sei. Acho que o Flamengo é bem favorito e o Corinthians vai ter que encontrar alguma maneira aí de dificultar. Agora vamos falar a verdade, né? O Caxias, que é um time com menos recursos, com menos opções, conseguiu botar bastante dificuldade no Flamengo na série, cara. Ganhou um jogo e o jogo 4. 4? Não, 3. O jogo 3 foi duro, cara. Não foi um jogo simples, não. Então a defesa do Flamengo vai também precisar elevar o seu nível para não ser surpreendida. Mas para mim, Flamengo franco favorito, viu, Lucas? E lá teve Caldeirão, né? Você falou que o Corinthians não vai apresentar um grande público. Lá no Rio Grande do Sul teve Caldeirão, viu, Gibas? Foi o recorde de público nesse jogo 4, mas deu Flamengo, né? O Corinthians passou nesse jogo, o último jogo da série agora, um jogo muito louco, né? O Corinthians tomou 20 pontos no primeiro quarto, depois virou no segundo e aí tomou mais uma surra no terceiro quarto e aí conseguiu fechar bem a partida. Esse tipo de oscilação o Flamengo vai cobrar, né? Então o Corinthians conseguiu escapar mesmo contra o Único nesse último jogo, no jogo 4, né? Um jogo cheio de remontadas. Contra o Flamengo o time vai precisar oscilar menos. Quem são os destaques do Corinthians, Gibas, pra gente fazer o preview bonitinho, né? Os destaques de lado a lado aí. Do Corinthians, o Elinho é o protagonista, né? É o líder, é a maior referência, tá no NBB ocupando destaque, né? É o cara que faz o time jogar, que dá o tom ao jogo. Acho que o Melvin Johnson, né? Um estrangeiro que é muito talentoso. Vou te limitar a três destaques, viu? Senão você vai falar o time todo, não pode. Não, e eu vou fechar no Vitão, então, né? O Vitão acho que é um dos caras mais legais, assim, que o Corinthians contratou aí recentemente. Tem a cara da Fiel, viu, Lucas? Gosto muito aí do Vitão. Opa! E o Flamengo, vamos de Do Alexei. Flamengo é difícil, né? Porque tem Alexei, tem Juan, tem o Shaq Johnson. Cara, o Flamengo. Parou, só pode 3. Porra, é duro, hein? Tá, vou ficar nesses 3, mas poderia ir em outras direções também, né? Boa. Gibas, o Flamengo tá numa chave que, assim, passou Caxias, Corinthians e Corinthians e Flamengo, né? Quem passar, pega pedreira também, porque tem gigante nessa mesma chave, né, Gibas? Tem equipe que entrou na temporada, né, com o peso do favoritismo, não fez uma super temporada regular, mas o Franca varreu o Pato, vai ser favorito contra o Pinheiros. Pinheiros passou por uma série muito dura com o Unifacisa,
O jogo 5 foi suave, né, pro Pinheiros, em certo momento deslanchou na partida, mas ainda assim uma das poucas séries de 5 jogos desse primeiro round. Franca e Pinheiros, é essa mesma situação de favoritismo, Gibas? É um favorito claro contra um azarão ou é mais próximo do que a gente imagina? Não é próximo, né, cara? A Okay. gente tem que ser justo até com o trabalho do Pinheiros, porque se a gente coloca aqui uma responsabilidade do Pinheiros de dificultar contra o Franca, né, cara? Uhum. O Pinheiros, na minha opinião, é o grande trabalho da temporada. E aí, quando eu falo trabalho, eu falo do técnico, falo da ideia que o clube teve para basquete e falo do desempenho dos jogadores, sabe? Então, daqui a pouco eu falo sobre eles. Mas o Franca é o favorito, que é isso, né? Franca Franca tem favorito? obrigação. Franco favorito, Franca. Tem obrigação, não é só tem obrigação de passar por cima, de não fazer uma série difícil. Agora, tem que combinar com os meninos do Pinheiros, né? Os meninos do Pinheiros vão lutar muito, é um time que luta muito, é um time que joga no limite. Mas sim, Franca é favorito, tem 2 jogadores titulares de seleção brasileira, né? O Lucas Dias e o Jorginho são titulares da seleção brasileira, depende de quem vai convocado e tal. Mas são caras que jogam minutos em Olimpíada, o Jorginho e o Lucas Dias, né? Então, o Franca tem a obrigação de passar por cima. Acho que tudo bem o ano do Franca não ter sido aquele que a gente se acostumou, né? De Franca avassalador. O basquete brasileiro mudou. Tem mais times competitivos, tem mais times duros. O próprio Franca tá se reinventando, né? Alguns jogadores vão ficando mais velhos, né? O David Jackson já é um veterano, alguns problemas físicos. O time perdeu algumas peças, né? O Santi Scala sair pesa muito, não era um cara que resolvia muito o jogo, né, cara? O Corvalan do Unifacis era esse que joga no Franca, ele tem outras funções, outras atribuições. Acho que o Franca teve uma grande notícia, que foi a volta do Didi, que é mais um jogador, né, de seleção, né? O Didi, acho que ele acabou meio que virando um Big Three aí, né? Você vai pedir, não sei se vai pedir 3 destaques, mas já dou, acho que Jorginho, Didi e Lucas Dias. O que Vai esses ser fácil, caras. né? São 3. Que o David Jackson, assim, esses caras são os destaques, mas no crunch time, placar, faltando 3 minutos, placar empatado, o David Jackson vai meter uma bola de mid-range, vai ferrar o jogo, você vai destruir a moral do adversário, o moral do adversário. Mas esses 3, né? 3 atletas de seleção. Gibas, jogo na linha. Qual barbado você confia mais? Não vou falar mal do James Harden aqui, não. Ok. Não dá, não. Mas, pô, o que o David Jackson resolve o jogo para Franca é impressionante, né? Uma temporada bem legal do Natan, né? O Natan Mariano, entrando na rotação, participando. O Wesley chegou bem também, ajudou. Foi noticiado essa semana passada, né, que o Nathan Mariano vai participar do processo. Ele não precisa se inscrever para o draft, né? Ele está na idade do draft, mas ele pretende participar do processo, né? E aí, imagino com workout, visitas, entrevistas. Então, não sei até que ponto para ele avançar muito no playoff é jogo, né, Gibas? Não faz Mas, jogo, pô, que isso. mas nenhum outro prospect vai ter na fita, né? Participações em playoffs. Os caras vão estar jogando aí contra, sei lá, colegiais, né? O Nathan contra junto de jogadores de Olimpíada, né? Então isso vale bastante também. Agora, Franca tem uma questão, assim, que é a questão do jogador interno, né? O Hetzheimer não tá fazendo rotação, né? Não tá em outro momento da carreira. O Wesley, acho que tem ótimos momentos, mas não é exatamente o tipo de jogador que costuma ser, né? Esse 5 interno do basquete brasileiro. Então, o Franca tá tendo que, de alguma maneira, jogar, né? Algumas situações que a gente não tão confortáveis, assim, né? Cara, o Franca, acho que a gente vai falar sobre questões táticas de Franca mais adiante, né? Mas para a série contra o Pinheiros, eles têm obrigação, né? Eles têm a obrigação de jogar no seu melhor nível, como jogaram contra o Pato, né? Contra o Pato, o Franca apareceu, foi o time que a gente espera que seja. Franca, quando entra numa série contra times de investimento tão menor, tem obrigação de passar por cima. Se não passar, é que alguma coisa deu errado, né? Então a gente acredita no favoritismo de Franca. Embora, como eu falei, né? Acho que o Pinheiros, Lucas, faz o grande trabalho da temporada. Já posso falar do Pinheiros? Pode. Pinheiros, vou ressaltar aqui, né, Gibas? Tem a nota triste desses playoffs, né? A situação do Diallo. A gente não quer entrar muito aqui, né, nesse assunto. Episódio de energia lá em cima, né, Gibas? É isso. Mas a gente lamenta muito, né, que esse tipo de coisa ocorra. A gente não imagina que vai acontecer nos nossos esportes favoritos, né? Nas nossas histórias favoritas, né? Pô, Pinheiros e Unifacisa, acho que foi a grande série
da primeiro round. Teve o Diallo protagonista no jogo 3, né, o jogo de 1 ponto, fez uma jogada super importante, super clutch, e uma pena, né, que esse seja o que vai ficar, né, na memória dessa série Pinheiros e Unifacisa. Indo para frente, né, Gibas, com a energia lá em cima, o que Pinheiros pode fazer ou quais as armas do Pinheiro para tentar encrespar a série do Franca Poderosão? Cara, então, a questão do Pinheiros é o seguinte, né? Grande ano do Galva, na minha opinião, técnico do ano, né? O Vitor Galvani fez um ano impressionante. O que ele fez com esse time do Pinheiros foi de dar gosto, desde o Paulista, né? Desde o Paulista, que o time jogou uma primeira fase incrível e no playoff não conseguiu repetir o nível. Cara, porque realmente era o time de meninos, né? O Pinheiros até teve um momento da temporada que teve o Raulzinho, a gente nem lembra mais, né? Mas assim, foi ali uma questão mais até para ajudar o Raulzinho. Claro que ajudou todo mundo, né? Imagina ter treinado com o Raulzinho, feito o jogo com ele, ajudou a jogar jogos bons, né? Ganhar jogo. Mas na prática, assim, acho que muda esse time de nível é ter contratado o Sloan, né? Cara, um dos grandes, talvez o melhor estrangeiro da temporada. Um armador, assim, absolutamente encantador de assistir, né? O cara cria vantagem, assim, no primeiro corte ele já tá lá dentro, passa muito bem, faz o time jogar. Jogador muito interessante, né? Parabenizar aqui o Galvani, a direção do Pinheiros que contratou. Mas quando eu falo assim que o trabalho do Pinheiros é bem legal, não é só para isso, né? Não é só o fato de o Galvani ter conseguido colocar esse time, primeiro, num lugar muito mais alto do que o investimento, né? A gente sabe que o Pinheiros não está entre os 6 maiores investimentos do campeonato, então o Pinheiros, ao terminar em sexto, já é uma temporada acima da média, mas mais do que isso, acho que o Pinheiros tá fazendo um trabalho muito bonito, cara, de botar a molecada para jogar, botou o time para jogar Liga Ouro também, o time B, né, que bota muito moleque, e acho que aí o Giovannone também faz parte disso, né, muito legal ver o Giovannone, uma estrela, né, um jogador histórico do basquete brasileiro, fazendo parte de um projeto tão legal e que dá a oportunidade para a molecada jogar contra adultos na Liga Ouro. E, pô, a molecada do time principal também, né? O Galvani foi buscar alguns atletas que ele já conhecia das seleções de base, né? O Reinan, o Pedrinho, né? O Pedro Pastre, o Pacheco, né? O irmão do Caio Pacheco, Pachequinho, popular Pachequinho. Potencializou alguns atletas que estavam lá. O próprio Diallo, que foi um jogador que trabalhou com o Galvani no Corinthians, o Agape, que já vinha de um bom ano passado, acho que também dá um salto, assim, se você pegar médias tal, talvez nem seja tão diferente, não estou aqui para analisar, mas eu acho que o nível técnico, né, de melhora foi bem impressionante, assim, o time começou a competir lá em cima, né, no ponto alto da tabela, e venceu um time muito difícil de ser vencido, que é a Unifacisa, né, então uma grande série do Pinheiros, venceu em 5 jogos. Cara, vai valer muito para todo mundo aí, é um time muito jovem, né? Tem alguns experientes, né? O próprio Sloan e o Jimmy é um jogador bastante rodado já no basquete nacional, mas assim, muito moleque, né? Muito cara jovem, muito e pro nível assim, para a idade média do basquete brasileiro, é mais jovem ainda, né? Molecada de 21, 22, tem gente até com menos de 20. Então, o Pedro Passos tem quanto? 19 ou 20? Daqui a pouco eu confiro aqui. Mas é um time bem novo. Então, é bem legal esse projeto do Pinheiros, né? Pelo jeito que joga, né? Um time que joga com pace alto, com muita moral para os atletas assim, serem agressivos mesmo. É um time que é muito físico, é legal de ver times físicos. A gente não está acostumado no NBB, time que joga em nível físico, agressivo, assim. Então, eu gosto muito, acho que é um dos times mais legais de assistir dessa temporada. Então, Pinheiros já está entre os 8 e agora vai para a história, né? Vai para tentar fazer história. Pode eliminar a Franca, por que não, né? Vai fazer jogo duro, acho que vai lutar. Repito, né? No preview, favorito é Franca. Agora, cara, se tem um time que é duro pegar, é esse time do Pinheiros, hein? Então, fiquem atentos, quem tiver a oportunidade de assistir, vá, porque é um time bem legal mesmo de assistir. O Pedro Passos tem 18 anos, cara. Acabei de olhar aqui. Eu ia passar aqui, ó. Pachequinho, 20, né? O Reinan, ele também tá no ano que ele pode entrar direto no draft, sem precisar se inscrever, 21. Tem o Jimmy, né? Garoto, de 34. Tem Diallo, 24. Pedro Pastre, 17 para 18, né?
E aí, quem mais aqui que tá jogando? O Agape 21, o da Silva 24. Bem jovem, né? Bem O jovem. Bernardo, né? Aliás, grande notícia também, o Bernardo, aposta bem legal. É, O da Silva, hein? Dá uma ideia de brasileirismo, brasileiridade. é um cara que estava no college, né? Bem legal, velho. Um dos caras pra gente ficar atento aí, pivôs aí. Jogo bem legal, jogo bem físico, jogador interessante. Cara, não vai ser fácil ganhar esse jogo, não, tá? Não vai ser jogo simples, não. Respeito muito o trabalho que o Pinheiro está fazendo, viu, Lucas? O Omena também entrou no último jogo, 20 anos também. Time muito, muito jovem. Gibas, 3 destaques só, né? Você falou um monte de gente, não vai escapar, não. 3 destaques do Cara, o Pinheiros. Sloan, com certeza, né? O Sloan é o main event, é o cara que vale ingresso. Vale ingresso, cara. Vale ingresso ver o Sloan. Reinan, acho que um jogador muito especial, né? Com tipo Gostou físico. da temporada dele? Gostei. 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 Boa. Gostei sim. E, É pô, porque o vamos. Reinan, assim, ele é o grande prospect dessa geração, né, Gibas? De 21 agora, 21, 22. 20, 21, 22, dá pra dizer assim. E idade, né? Não o ano que nasceu. E ele fez uma decisão de carreira, né, de ir para Overtime Elite, ficar mais próximo ali do circuito, e voltou para o Pinheiros, né, saiu do Franca para Overtime Elite, passou um tempo lá, voltou para o Pinheiros, então tem muita expectativa nele, né? E gostamos então da temporada do Reinan, né, Guilherme? A gente Foi espera mais boa. ainda, né? Espera mais Foi ainda, bom. porque sabe que ele tem caixa. Mas foi muito bom. Assim, foi muito legal vê-lo jogando agora no adulto, assim, né? Porque o que a gente tinha era uma ideia de Reinan, né? Isso. Tinha o Reinan que jogava na base muito bem e que entrava no time de Franca. E aí ele foi pro Overtime Elite, a gente não viu mais. Então, é a primeira temporada do Reinan. Então, é legal. Foi legal que agora a gente já sabe de onde partir, né? De qual que é a ideia de que tipo de jogador ele pode ser, né? Então, um cara bem atlético, que joga num nível muito alto. Acho que a bola de três dele evoluindo, né? Sendo um pouco mais confiável, chutou 32%. Acho que tem chão para dar uma evoluída nesse aspecto. Sempre foi, né? Um pouco o que faltou para ele dar esse passo extra. Acho que ele está em condição de fazer isso sim. E eu vou fechar com o Bernardo, né? Como o terceiro destaque aqui. Não, pô, da Silva. Pô, Bernardo. Pô. Ok. Bernardo da Silva, pode ser. Ok. Pivô carioca aí, 2,04 m, jogador bem legal de acompanhar também. É uma das boas notícias aí do Pinheiros para a temporada, Lucas. Indo pro outro lado, hein, Gibas? Inversão de jogada na medida, imagina o orgulho de Ronaldo. Temos lá do outro lado, Gibas, Bauru e São Paulo, né? Já pincelamos de leve, né? Falando aí da bela vitória do São Paulo no primeiro round. Bauru também venceu uma série de 5 jogos. Eles chegam nessa fase aqui aguda, Gibas, e diferente, né, de Flamengo e Franca, na minha humilde, é que não tem aquela avassaladora vantagem de um time ou de outro. O Bauru tem um ano melhor, né? Mas o São Paulo, recentemente, tem vencido e vencido bem. Como é que vou chegar aqui e dizer, não, Bauru muito favorito? Como é que você vê essa série, Gibas? Cara, vou mandar um salve pro João Pedro, né? Que é nosso apoiador, tá sempre no Giannis postando foto Valeu, lá JP. dos jogos do Bauru, né? Tá sempre presente. Bauru, um dos times mais importantes do basquete nacional. Cara, eu acho a história do São Paulo na temporada, ela faz a gente ter que tomar um pouco de cuidado de falar que o São Paulo não tem condição, né? Ele chegou na série contra o Brasília como um azarão, e em vários momentos da temporada fala assim, não, o São Paulo não ganha de ninguém, né? O São Paulo perdeu para o Botafogo, que era até o limite, né? Até quando que o pessoal, né, aceitaria e tal. Foi ali, a partir dali que as coisas começaram a mudar. E o São Paulo fez dispensas, trocou de técnico, né? Promoveu o assistente. E hoje é outro time, né? Hoje é outro time. E aí a gente começa a analisar o São Paulo não como que foi a temporada, mas o que foi a série que ele acabou de derrotar a Brasília. E, cara, se você partir do pressuposto que essa série do Brasília é o padrão que a gente vai analisar o São Paulo, pô, foi uma série incrível, bem estável também, é verdade, né? Mas, cara, a gente lembrou por que esses caras são tão bons, né? O Fischer, Coelho, Bennett, esses caras fizeram jogos grandes em playoff todos os últimos anos, assim, é comum.
te ver o Fischer, o Coelho, o Bennett fazendo série grande. O Ansalone, 2 temporadas atrás, foi um dos principais responsáveis pelaquela varrida contra o Flamengo, cara. Malcolm Miller, ele não desaprendeu a meter bola. Ele é um dos melhores chutadores do campeonato ainda, suponho, né? O Paulo teve um ano, porra, de altos e baixos, não acertava, sabe? Tomando decisão ruim. E de repente o Paulo voltou a ser aquele Paulo do ano passado, né? O Paulo do Brasília, que chamou tanta atenção, jogador atlético. Você lembra do Paulo, Lucas, que ele estava lá em Claro, Franca, ele estava para fazer ele ia fazer o torneio de enterradas, né? Aí você te ficou deu dando até sugestões. dicas. Então, eu me lembrei disso. Você ficou dando sugestões para ele, né? De qual enterrado que ele devia fazer no torneio de enterrado. Então, o São Paulo acaba assim, o São Paulo acaba meio que se reinventando, né? Ser um time de playoff é aquele time que em outras ocasiões já fez outras coisas. Agora é um time novo, né? Um comando novo, com um jeito novo de jogar. Claro que o Fischer ainda é o protagonista, claro que o Coelho ainda é o cara que vai desequilibrar, o Bennett continua sendo um ótimo defensor, mas tem ideias novas. Eu acho, Lucas, que o Bauru é favorito ainda. Bauru Ó, passa por. lembrar que na reta final da temporada, até antes dos playoffs, o São Paulo bateu o Minas e o Brasília já, né? Na reta final o time já estava envenenadinho, já Já chegou tava. queimando. E o Bauru, ele veio de uma rinha, né, cara, contra o Paulistano. Foi uma Risca-faca? luta risca-faca, velho. Foi uma série pesadíssima, mas sobreviveu e muito intensa. O Bauru tem, na minha opinião, o melhor amador aí da competição. Aliás, já há alguns anos, né, que é o Bright. O Bright cara, o Brasil precisava naturalizar o Bright, cara. Na moral, sei que a gente queria o Jimmy Butler, vamos naturalizar o Bright. Bauru já teve Carta Lion jogadores. Legend. Verdade, né? E já tá aí no Brasil faz não sei quantos anos aí, sempre jogando em bom nível. E é um two-way, né, cara? É um jogador que ele acabou ele se destacou recentemente muito pela sua defesa, e esse ano ele deu um salto de ser um cara de 20 pontos por jogo, né? E, porra, é realmente um dos grandes nomes da competição, o Bright. Tá jogando muito, muito mesmo. Alex, interminável. Alex é um garoto, né, que surgiu agora esse ano, do É, Bauru. ele precisa evoluir um pouco a mecânica de Olho arremesso. Sabe quem tá de olho nele, Gibas? Petrovic. Petrovic tá de olho nele. Tá de olho. Petrovic tá. Isso é verdade. Acho que numa situação ideal ele pode dar um toco num jogador histórico, viu, Lucas? Vindo na ajuda, assim. Cara, assim, o Bauru é um time que, primeiro, lota ginásio, é um time que tem tradição, tem jogador grande, né? Tem jogador que vai decidir. Então, acho que se você olhar assim o que são os elencos, considerando o São Paulo esse time que jogou essa série contra o Brasília, acho que são bem equilibrados. Agora, acho que o Bauru, pela consistência, pelo ano que fez, e pelo fato de ter um mando, e é um mando que faz diferença, né? O Panela faz diferença. Acho que o Bauru tem um ligeiro favoritismo. Mas, cara, essa série acho que vai a 5 jogos. Seria meu palpite aqui. Uma série que vai a 5 jogos, com um ligeiro favoritismo para o Bauru. Você quer os destaques? Cara, assim, 5 jogos significa assim, uma série que realmente. 5 jogos realmente significa uma série que pode ir para qualquer lado, né? E Gibas, o Bauru, além do Bright, né? Tem outra Carcalion Legend, né? O Davi Rosseto. Então vou ter lado, viu? Vou estar tendo lado nessa série, fechadão com o Dragão. E Alex tem um episódio com o Café Belgrado, né? Uma entrevista com ele bem legal. Então, quem quiser procurar aí nos alfarrábios do Google, né? Procurar Alex com o Café Belgrado, talvez seja até no feed do Pingado, né? Nem tenho certeza se a gente trouxe para o Café Belgrado também. Mas, Gibas, série de 5 jogos, espero que seja, né? Espero que seja. Precisamos aí de muita emoção nesses playoffs do NBB. E espero que o São Paulo vá bem, sabe, Gibas? Porque parou um pouco, assim, eu não vi mais essa conversa sobre o final do projeto, mas teria sido muito melancólico se tivesse terminado assim do jeito que estava se desenhando, né? Então que faça barulho, que vá bem o São Paulo e que seja o suficiente para o pessoal dizer assim, não, pô, vamos continuar isso aqui porque tá muito legal. Vamos torcer, vamos torcer. Destacaria aí como os destaques, claro, o Alex, né? Tem que ser, Bright tem que ser.
E, cara, acho que eu vou colocar o Andrezão aqui, né? Até pelo Opa! o jovem gigante brasileiro, né? 2,13 m. E, cara, ele tem A gente 2,13 m. precisa de um ão no, no, É, no faz nosso sentido. garrafão, assim, sabe? Vamos botar um ão, né? É, acho que o Andrezão. O nome dele tem tamanho, né? Pra É ser um isso. ão aí. Jogador aí que formado ali no Paulistano, passou pelo Cerrado na temporada passada e jogou agora pelo Bauru. Teve uma temporada bem chamativa, né? 12 pontos, 7 rebotes. É um cara muito grande, muito importante para as coisas que o Bauru tenta fazer. No São Paulo, pô, é difícil não se deixar levar pelo que acabou de ser essa série, né? Então, o Fischer é realmente o líder desse time. O Coelho continua sendo o cara para onde o jogo corre, assim, é muito o cara que vai gerar o jogo para os demais. É muito agressivo. E Bennett, né? Bennett é jogador histórico, jogador Nossa. grande, jogo grande, importante, assim. Então, acho que esses três aí, três guards, né? Três caras que levam a bola. É duro essa série, hein, cara? Dois É. adversários aí bem casca-grossas aí. Achei zoado ser nominho de Paulo, Gibas, amigo do Café Belgrado. Não, pô, mas tem Mas que ser tudo bem. justo aí com que os caras jogaram. Ok. Gibas, a última série, mas não menos importante, eu diria até mais importante, né? Porque é a nossa KTO querida, né? KTO Minas, líder do NBB da temporada regular, chega nesses playoffs com responsa, né? Porque você não vai ser líder para, sabe, para não fazer nada, né? E aí varreu bem o Mogi, passou sem sustos, como era esperado, né? É, E faltou o agora Mogi fazer uma série mais dura, né, Lucas? faltou Mogi. Mas assim, Gibas, é duro cobrar dos meninos, né? Time muito jovem, pegando Minas, uma série de primeiro contra o 16º, né? Tudo bem, aconteceu a varrida, É, fez o que puderam, fizeram o que puderam. né? E torcer para o projeto continuar se desenvolvendo, o Mogi também passou por poucas e boas, né? Segundo fontes, nessa temporada. Então a gente espera que volte forte aí nos próximos anos. O Vasco, Gibas, o Vasco que enfrenta o Minas nessa série passou pelo São José, um 3-1 até certo ponto, com certa suavidade, né? Não teve jogo assim de surra do Vasco, né? Teve uma maior diferença de pontos, foi o primeiro jogo de 10 pontos, mas depois uma vitória em São Januário e fechando lá na Conde Arena, né? Na Farma Conde Arena em São José, 3-1. Ainda teria o jogo 5 em casa, se fosse o caso, né? Não foi, o Vasco avança para pegar o Minas. Gibas, o Vasco é o seguinte, né? Ele, talvez a ideia seja assim, que não é tão forte quanto os outros, mas o Vasco se porta como um time tão forte quanto os outros, então é um time que vai olhar para essa série dizendo assim, cara, a gente passa, né? A gente é Vasco, né? E acho que vai ser uma grande série aqui, viu, Gibas? É, jogar lá no Vasco é muito difícil, né, cara? Jogar lá em São Januário é um jogo muito duro de ser vencido. São José venceu uma lá dentro, né? Eu acho que muito mérito aí pro trabalho de São José, mas o Vasco conseguiu levar melhor ganhando fora. O Vasco é um time que a gente se acostumou a ver se metendo em lugares mais altos aí nos últimos anos, né? É um time duro de ser batido, é um time que tem aí o seu núcleo, né, com o Marquinhos, né, jogador fazendo a sua última temporada, hein, ficar atento com o Vasco. Eugênios, que é muito decisivo sempre, né, um jogador muito vertical, assim, um cara que chama a responsabilidade, define os ataques, né, o Jamal é outro jogador talentoso, a gente sabe mais ou menos o que esperar, né, o Pauli, que ano passado fez um grande ano, Humberto, né, um cara que conseguiu aí recriar pelo seu jeito de jogar, assim, e foi ganhando espaço também. Então acho que o Vasco não é aquele jogo que o Minas entra como suave, assim, né? Acho que vai pedir, vai exigir do Minas nível de competição, assim, vai ser bem legal. É legal que tem essa série, né, pra gente acompanhar. O Vasco é um grande do basquete brasileiro, um grande da história do basquete brasileiro. Marquinhos é um jogador histórico, né? Então a gente pode estar diante aí dos últimos jogos, né, da carreira dele. Então chama muita atenção, viu, Lucas? É uma série que chama muita atenção.
Minas é muito favorito, né? De novo, mais ou menos o desenho das séries em que eu falei que tinha um favorito claro. Acho que o Minas, de todos os cenários colocados aqui, é um time que chega. Talvez seja o que chega. Acho que eu chego mais pressionado, sabe, Lucas? Porque o Flamengo é sem pressão, né? Não tem como. O Flamengo é pressão. Pô, o Flamengo já tá no Mundial de Clubes. Já esses dias a FIBA postou, né? Tem um time só classificado pro Mundial e tá lá a carinha do Alexei, assim. Acabou de ganhar a BCLA. E ao começo do trabalho do Ovelha já tem um título desse tamanho. Franca, Franca também tem que ganhar sempre, então é sempre pressão. Mas, pô, a Franca tem tanto título recente, velho. Vamos falar o quê? Se perder, o Elinho não ganha título? Pô, o Elinho ganhou tudo que dava pra ganhar, velho. E boa parte dessas coisas ganhou mais de uma vez, né? Agora o Minas não, né? O Minas bota um investimento alto, consegue montar em sequência elencos muito bons. Então, é um time que investe com boa visão, né? Ótima visão do técnico Léo Costa, né? Que sabe ir ao mercado, sabe encontrar os jogadores interessantes. Você vê como que sempre traz bons estrangeiros para o seu time, né? E Verdade. jogadores nacionais também. Cara, não conseguiu entregar um título ainda, né? Conseguiu um título que foi um Super 8. Então, acho que o Minas está devendo alguma coisa, né? Assim, a gente tem tratado o Minas como top 3 do basquete nacional, mas quem ganha é Flamengo e Franca, né? O Minas está sempre lá em cima, mas quem ganha é Flamengo e Franca. Então acho que essa é uma série que o Minas tem que passar e vai estar pressionado sempre. E o outro lado tá Flamengo e Franca dessa vez, né? Então, em tese, pensando assim, que o caminho para o Minas para a final tá sem dois gigantes, e o time E o vem de quarto uma eliminação. colocado caiu, né? É isso. Outro mais forte na teoria da chave, caiu já. E o Minas vem de uma eliminação dura em casa na BCLA, né? Também é um fator extra, né? Que bota pressão. Perde o título em casa do Super 8, né? Que, enfim, já tinha esse título, mas seria importante ganhar de novo, né? Então acho que o Minas talvez seja dos grandes aqui o time mais pressionado, o time que tem mais sentimento de urgência. Não que Flamengo e Franca, se perder, tá tudo bem. Não tá bem, quero deixar E o claro. Cruzeiro todo ano ganha o vôlei lá, né, Gibas? Foi Tem a campeão de rivalidade, novo, né? tem a rivalidade Acho que não de tem BH. rivalidade Cruzeiro. Acho que não, cara. Não é Não tem? possível. Os clubes? Não tá. Não dá pra ter coisa, Pô, mas você acha que o rivalidade pessoal do Cruzeiro. Minas Tênis olha assim, pô, os caras ganharam lá, velho, a gente não ganhou o nosso aqui. Acho que não. Acho que não. Acho que é outra coisa. Agora, ano que vem pode ter Cruzeiro no NBB, hein? Então, o Cruzeiro tá jogando Liga Ouro, lidera a Liga Ouro, né? Então, acho que tem boa chance do Cabuloso chegar lá. Cabuloso. Fazer esse clássico mineiro aí e criar essa rivalidade que o Lucas tanto sonha. Cara, vou dizer uma parada aqui. Bota o Cruzeiro no NBB, o Gabigol vai assistir, velho. E vai aí assistir. Todo mundo vai prestar atenção no NBB. Vai assistir? O Gabigol vai pra essas paradas, velho. Alô, Cruzeiro, bota o Gabigol aí na arena, pô. É isso, pô. O cara não tá nem jogando, joga 5 minutos, faz o gol lá, tá descansado. Tá a função dele vai ser promover o basquete, cara. É isso. O Pedrinho BH, faz a boa aí, pô. Pelo amor de Deus. Então, Lucas, tem esse insight, né? O Minas tem essa peculiaridade, né, de ter perdido a sua, não sei se é a principal contratação, mas uma das grandes contratações da temporada. O Monteiro chegou e saiu, assim, sem a gente entender muito bem, né, qual foi o caminho, né, para que isso acontecesse. O Minas chegou até a noticiar em dado momento que ia buscar uma mãozinha, caso... Até escreveu mãozinha, não foi isso? Escreveu, tá escrito. Mas isso seria se o Mineiro tivesse sido suspenso por conta daquela questão que ele foi julgado, né, questão em relação ao árbitro, mas o Mineiro não foi, então o Mineiro tá jogando. Mas assim, o time chega, assim, pelo menos tendo que dar conta aí de algumas questões, né? Acho que a rotação lida bem com isso, tem ótimos nomes. Eu sou muito fã do Baralli, na minha opinião. Eu falei que o Bright é o melhor two-way, né? Acho que ele é o melhor aqui tem only fãs do Baralli, viu, Gibbs? Todo mundo aqui no Belgradão somos todos fãs do Baralli. Só tem fã do Baralli. Só tem fã do Baralli. O jogo dele é realmente muito lúdico, né? Muito bonito de ver. Acho que ofensivamente, eu falei que o Bright é o melhor armador, porque eu pensei no two-way, mas ofensivamente não tem ninguém que me encanta mais de ver jogando do que o Baralli nesse campeonato.
A contratação do Arengo foi muito positiva também, um jogador muito especial, né? A dupla de canhotinhos aí. O Arengo fazendo muito pelo calvo latino-americano, né, Lucas? O calvo Canhoto é mais difícil de ser marcado, Guibas? Cara, diz que no tênis é mais difícil jogar com canhotos, né? No basquete. No boxe também. No boxe parece que é muito difícil. Então no basquete também, pô. Então com certeza. Né? E outros bons nomes, né? Acho que o Paranhos se solidificou como um dos melhores bigs aí do cenário nacional. O Vini, acho que é uma das boas notícias também, né? Um dos melhores jovens do campeonato. Então, o Minas é muito forte, cara, muito forte. O Vasco vai ter dificuldade, mas respeito o Vasco, respeito muito o trabalho do Léo Figueiró. Vai ser uma boa série, hein? Vai ser uma série legal. Não tem série ruim esse round. O Léo Figueiró vai voltar empoderado, né, Gibas? Porque andou trocando ideia com a Caitlin Clark no meio do jogo, viralizou aí, caiu na mídia, viu? Caiu na net internacional. Eita! Léo Figueiró dizendo, você tá mudando o basquete, né? E ela dizendo muito obrigado por ter vindo jogar aqui com a gente. É isso. Né? Eu já considero que eu tô a um passo da Caitlin Clark, Gibas, porque já tive numa situação de receber em mãos camisa do Léo Figueiró, né? É mesmo? Então me considero amigo pessoal do Léo Figueiró e Caitlin Clark é amiga pessoal do Léo Figueiró, então acho que eu vou pedir o zap dela pro Léo Gibas. Será que estão nesse nível de brother já? O Léo foi ele treinou o Brasil nesse segundo jogo, né? O Brasil contra o Fever. O primeiro jogo foi o Bruno Guidorizi. A técnica, né? Poke, assim que fala? Poke Checkman. Ela não pôde, por questões contratuais, estar na sideline do Brasil ainda, por vínculos com a WNBA. Não entendi muito bem ainda, né? Qual foi essa questão. Mas, cara, vamos dar os destaques aqui e até falar um pouquinho do Brasa? Vamos. Lucas, destaques do Minas, então. Baralho, com certeza. Arengo. KTO Minas, hein? KTO Minas. Pra mim, Minas tem o melhor patrocínio disparado do NBB. Suavemente. Baralho. Arengo. Cara, vou de Mineiro, né? Mineiro é muito importante. Hein, velho? É difícil. Muita qualidade. Eu vou de Scott Machado, que é um amigo histórico do Café Belgrado. Ok. Tem tido bons momentos da temporada aí. E do lado do Vasco, pô, Marquinhos, com certeza. Acho que o Paulic, ele é um diferencial, assim, quando o Vasco vai bem, é que o Paulic fez coisas bem legais. Eu sou muito fã do Eugênios, cara. Acho que o Eugênios é um cara muito, que influencia muito o jogo, né? Mas, pô, eu tenho Eugênios e Jamal. Vou de Eugênios. Ele bota uma pressão no garrafão que eu acho bem interessante também. Então, Gibas, Eugênios e Paulic. Destaque dessa série é a série do Sport TV, hein? Então, como é que eu assisto? É a série do Sport TV e a ESPN pegou Corinthians e Flamengo, né? Então, fiquem de olho nas transmissões. Pinheiros e Franca tá aqui o primeiro jogo marcado para a TV Cultura, né? Mas muito. Tem YouTube também. Quando é assim, tem YouTube também. Isso, tem YouTube São Paulo e Bauru, YouTube Pinheiro e Franca, e aí esses Flamengo, Corinthians, ESPN, Minas e Vasco, Sport TV. Excelente, Lucas. Falamos de NBB. Bauru, São Paulo vai passar na ESPN também, desses 3 primeiros jogos. Boa, Lucas. Falamos de NBB, adoraríamos voltar a falar de NBB, mas precisamos que você fortaleça o rolê, hein? Então, fica o convite para o Pix Naming Right, podcastbelgrado@gmail.com. É a chave Pix, ok? Lucas, antes de seguir, não tem Pix para mais, tá? Não temos rodada, mas já que é um podcast de basquete nacional, acho que é de bom tom falarmos aí dessa excursão brasileira na WNBA. A WNBA abriu até aí... para acalmar a população, né, Gibas? Pois é, a gente avisou isso numa live, mas enfim, agora é um podcast, né? Que o Brasil foi convidado para fazer parte dessa pré-temporada da Costurou, WNBA. né? Costurou amistosos. Costurou amistosos. E jogou 2 jogos, enfrentou Chicago. Cara, o Francisco ficou muito confuso com o jogo Brasil e Chicago, velho. Porque eu passo muito tempo tentando explicar para ele a diferença entre times e seleções, e quando é NBA, né?
Tipo, a hora que apareceu o Brasil e Chicago, velho, ele ficou muito bolado. E que o Chicago não era Bulls. Não era Aí, velho, boi, né? Você não devia ter falado que era o Chicago, pô. pô, mas eu trabalho com verdade com ele, velho. Não sei se tá errado não Chamava de fazer isso. Sky. É Sky. Pô, mas ele gosta muito da palavra Chicago, né? Então, traiu muita atenção. E teve uma hora que ficou 21-17, aí ele falava assim, pai, o Brasil já vai ganhar, tá? E eu falava, boa, filho, vamos lá. Assim, e aí o Brasil perdeu pro Chicago Sky, né? Numa partida aí bem simbólica, né? Que o Brasil jogou contra o time da Camila. E o Brasil teve a oportunidade de participar de uma grande festa que foi o retorno da Caitlin Clark a Iowa. A Caitlin Clark, não sei se está todo mundo familiarizado, né? Se você já tiver, eu peço desculpa se eu estiver sendo redundante. Mas a Caitlin Clark é o maior fenômeno do basquete estadunidense, sei lá, feminino, sei lá desde quando. É estadunidense, da atualidade, e feminino, sei lá desde quando. A Caitlin Clark é um fenômeno midiático, técnico, mudou o jogo, e assim, eu não queria, porque eu acho que é machismo fazer isso, mas eu vou simplificar para poder seguir o argumento. É uma espécie de Stephen Curry que tá rolando no basquete feminino. Falar isso é tão machista, né? Só pode comparar com homem, mas acho que é para as pessoas entenderem o tamanho dela. E o Indiana Fever, que é o time dela, marcou esse amistoso com a seleção brasileira em Iowa, que é o lugar de onde ela jogava, onde ela fez a sua trajetória lendária no basquete universitário, onde ela é uma lenda, ela é a pessoa mais famosa do estado, cara. Para você ter uma ideia, o ingresso médio para esse jogo estava na casa de $680, tá? O ingresso médio, sim. Realmente era um acontecimento em Iowa ver a Caitlin Clark jogando lá. Então, assim, o Brasil foi convidado para essa festa. E, cara, o Brasil entrou Dividiu de. a renda, Gibas? Tem essa formação? Acho que não é assim que funciona. Cara, mas o Brasil entrou de o time que vai lá perder para Caitlin Clark. Com todo o carinho que a gente tem pelo basquete brasileiro, foi assim que foi, assim, vamos falar a verdade. Era um jogo mesmo para a Caitlin Clark desfilar o seu talento monstruoso em casa. Agora, o que a gente tem que sublinhar? Bem importante. Eu acho que o Brasil jogou melhor contra o Sky, porque o Sky é um time pior do que o Fever. Acho que o time do. Jogou, o Sky pressionou menos, marcou com menos intensidade, meteu menos bola, né? O Fever ontem marcou o Brasil, nossa, velho, marcou muito e meteu muita bola. E a Caitlin Clark meteu essas bolas dela incríveis, enfim, e ficou realmente difícil para o Brasil. O Brasil perdeu de uma vantagem que não é legal a gente ver a seleção brasileira tomando, né? 108-44. Agora, vamos lá, vamos fazer a parte do. Mas espera lá, né? O Brasil não foi com o seu time principal, porque não pôde, claro, se o Brasil pudesse, levaria o time principal. Para começar, as jogadoras da W não puderam ser utilizadas, então o Brasil teria Damires e Camila. Curiosamente, são os times das duas que o Brasil enfrentou. Talvez até nem tão, curiosamente. O Brasil fez esse vínculo, enfim. Então, o Brasil enfrentou a Camila, sua melhor jogadora e uma das melhores pivôs do mundo, não estava disponível, até o contrário, estava no outro time, né? Não só não pudemos contar, como tivemos que marcá-la. E a Damires, ela também não teve disponível, ela está lá no Indiana, acho que ela não chegou a jogar ontem, mas ela está disponível, está trabalhando, não sei como é que está, se é a questão física, né? Porque ela não entrou em quadra. Então, assim, só daí a gente já não tem duas atletas de WNBA no nosso elenco. Algumas titulares também não puderam ir por questões físicas, né? Aqui no Brasil, a Sassá e a Tainá, duas atletas do Sampaio, tiveram lesões no primeiro turno do campeonato e não puderam aparecer. Outras também, né? A Leila, que é uma convocada habitual da seleção, também se machucou gravemente. O Brasil ainda não contou com algumas. A Stephanie Soares, que é outra não sei se ela vai estar no WNBA esse ano, mas também é uma jogadora que seria muito, muito importante, não estava disponível. Cara, entre outras, tá? Entre outras. Então, o Brasil optou, e eu acho que aqui foi uma escolha correta, em enviar para esses jogos o que o Brasil tem de jovem em desenvolvimento nos Estados Unidos, com o núcleo de atletas que estão participando da seleção. Então, habituais na seleção, a gente tem a Manu, que talvez seja a jogadora mais importante da seleção que foi para lá, né? Das que foram, acho que é a que mais tem espaço. A Vitória Marcelino tem um pouco de espaço também. A Aline Moura era mais uma pivô reserva, que entra em algumas situações. Da Alice Nara, que não joga tantos minutos. De resto, é só a meninada, só as meninas que ou estão na NCAA, ou estão chegando na NCAA,
ou estão agora saindo da NCAA, né? Então, por exemplo, a Bela Nascimento é uma atleta que chamou muita atenção no March Madness, está saindo da NCAA e foi convocada. A Ayla McDowell, a brasileira, ela vai entrar ainda, né? Vai jogar ainda na Universidade de South Carolina. A Manu, que também é filha do Léo Figueroa, jogou muito bem, achei. A Manu ainda não estreou na NCAA, acabou de sair do high school. Então, o Brasil levou um time muito jovem mesmo. Então, não é a seleção brasileira principal, mas eu quero te sublinhar outra coisa ainda, Lucas. Mas ainda se fosse, nós estamos falando de WNBA, gente. Imagina a seleção brasileira pegando um time de NBA. Não, sim, imagina uma seleção brasileira masculina, jovem, indo pegar um time da NBA. Você acha que esse placar é quanto? E tá, não é o Brasil. Pega outro time do Isso mundo. é tipo o KD, né? O Indiana Fever é esse time upcoming, jovem, que é a próxima Coca-Cola aí da W. É, o time que foi para playoff ano passado e que, pô, tem a melhor jogadora, sei lá desde quando. Então, vamos com calma. Assim, qualquer seleção jovem do mundo tomaria o sacode que o Brasil tomou. É a vida, o basquete internacional rap. tá aquém do americano. Pô. Isso aí é fato. Especialmente W, né, Guilherme? Porque diferente da NBA, que às vezes ainda os times de NBA passam sufoco, os times com jogadores da NBA passam sufoco nas competições internacionais, o basquete estadunidense feminino amassa, né? Passeia. É isso. Então vamos suave, né? Vamos respeitar aí o processo. E acho que no meio disso tudo, né? Desses placares que foram tristes, cara, é uma experiência de vida para várias aí, né? Tiveram a oportunidade de jogar Demais. quadra WNBA, jogar contra a Caitlin Clark, enfim, jogar contra grandes atletas, né? A Laia Boston, Kelsey Mitchell. Você jogar num ginásio extremamente lotado e vibrando Isso, então são coisas que nem que. sempre é a realidade. Nossa senhora, né? E, pô, a Kaká, por exemplo, estava jogando aqui no ginásio aqui de Maringá da Copel para 25 pessoas, faz 2 semanas, eu estava lá, 3 semanas, sei lá. E ontem eu estava jogando para um ingresso médio de $600, né? Então a realidade do basquete brasileiro feminino para a NBA, a distância para a WNBA, a distância é assim, é muito maior do que esse placar, tá? É importante saber disso. Então, eu acho que tem no meio disso boas notícias. Acho que o Brasil tem algumas jovens bem especiais. Cara, a Bella Buckets é incrível, a Ayla McDowell vai ser incrível. A Manu Nossa, a Manu já tá fazendo coisa. Cara, imagina que a Manu meteu dígito duplo contra a WNBA. Imagina o que ela vai fazer na NCAA, cara. Vai amassar, hein? Vai ser legal, hein? Vai ser legal ver a Manu jogando na NCAA. Então, bem feliz assim pelo fato de que não é um projeto brasileiro de basquete, é meio no aleatório, mas as meninas estão conseguindo ir para os Estados Unidos e lá se desenvolver e se tornarem boas jogadoras e certamente vão ajudar o Brasil no futuro, né? Então vamos continuar torcendo aí para Poké fazer um bom trabalho. Poké Chatman, eu vou acertar a pronúncia até o final não, né? Em breve. Poké, acho que é Poké que fala. Eu falei Poké na última. Enfim, Poké Chatman, a técnica que vai comandar esse processo e acho que vai ter muita condição de botar o Brasil em lugares muito bonitos no basquete feminino. Então, tô confiando, viu, Lucas? Tô confiando um pouco na aleatoriedade disso tudo, sabe? Mas tá bom, acho que temos que contextualizar essas coisas, porque senão a galera fica muito brisada, né? Bom, vamos. Você que é ouvinte do Belgradão, você tem compromisso em desmontar narrativas oportunistas que tem por aí. Lucas, foi isso, hein? Você tem destaque final? Só agradecer, né, MVPix, por mais essa moral agradece, que ele cachorro. mais essa moral que ele dá pro Belgradão. E avisar, em kto.bet.br, melhor lugar para fazer sua bet, é a casa que mais faz pelo produtor de conteúdo independente, especialmente o do basquete, né? Então, nesse playoff do NBB, vai meter sua bet? Vai lá na KTO, kto.bet.br/Café Belgrado, você usando esse link, você vai ganhar exatamente nada mais, vai perder nada menos, mas você vai dar moral pro Belgradão, né? Então, kto.bet.br/Café Belgrado, para a KTO saber que você está escutando aqui o Belgradão, hein? E se você acompanhou no YouTube, deixe seu comentário aí, fortalece aí vê se você já está inscrito no canal do Belgradão. Valeu, forte abraço e a gente se vê.